Bom, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Projeto de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Eu sou o professor e engenheiro eletricista Bruno Gomes. O assunto dessa videoaula vem a ser o cálculo do transformador número 2 e os condutores da rede de baixa tensão. Antes de entrarmos no detalhamento dos cálculos, vou abrir o projeto lá no AutoCAD e mostrar a abrangência dessa rede desse segundo transformador. Então, recapitulando de forma rápida aqui, a gente dimensionou na aula passada o transformador número 1, ele foi posicionado aqui no poste número 5, ok? E tudo que está em azul aqui, ó, mais a iluminação pública desse trecho, pertence a essa rede de baixa tensão, que está aqui na cor em vermelho, e quem gera essa rede de baixa tensão é o transformador número 1, ok? O que sobrou, ou seja, esses lotes aqui que estão com fundo branco, mais a kitnet e mais toda a iluminação pública desse trecho, vai estar na rede do transformador número 2. Então, vamos lá para os slides e vamos fazer os cálculos. Bom, que tipo de carga que nós vamos ter naquele trecho ali? Bom, a primeira carga vem a ser as kitnets. Nós já calculamos a demanda das kitnets. As kitnets têm aí um valor de demanda de 26,1 kVA, tá bom? Depois, nós temos os lotes. São vários lotes. Aqui, ó, eu coloquei de forma detalhada todos esses lotes. Então, os lotes da quadra 25 são os lotes do número 20 ao 33. Temos também os lotes da quadra 26, que são aí os lotes número 2, número 3 e do 6 ao 33. No total de 44 lotes vazios, tá bom? Então, a gente também já calculou em aulas passadas que a cada lote vazio a gente faz a atribuição de um valor de 0,993 kVA. Então a gente multiplica 44 vezes 0,993 kVA. Achamos então 43,692 kVA. Então essa é a carga aí para todos esses 44 lotes, tanto da quadra 25 como da quadra 26. Próximo vem a ser a carga de iluminação pública. Nós temos nesse trecho iluminação pública na rua 12, na rua 38 e na rua 40. Um total de 21 postes. Então, 21 postes vezes o valor da carga de cada luminária. Essas luminárias têm uma potência menor, um valor de 0,0924 kVA. Multiplicando, a gente acha, então, um valor aí de 1,94 kVA. Bom, agora vamos dimensionar o transformador, tá? O transformador vem a ser a soma, ó, das kitnets, que mais? Dos lotes e da iluminação pública. Então tá aqui, ó, kitnet, os lotes e a iluminação pública. Então, somando, pessoal, a gente vai achar aí um valor de 71,73 kVA. Aqui, pessoal, dá para a gente trabalhar com um transformador de 75 kVA, porém vai ficar muito no limite. Então, decisão do projetista, decisão minha de usar um transformador de 112,5 kVA para gerar uma rede aí com a folga maior, ok? Bom, antes de entrar nessa parte, vou voltar novamente lá para o projeto no AutoCAD e vamos já posicionar o transformador. Então, ele vai ficar aqui, pessoal, ó, no poste número 20. Então, um transformador aí de 112,5 kVA. Por que que ele vai ficar aqui? Justamente por causa do critério de posicionamento dos transformadores no centro da carga. Ou seja, o lado direito do transformador tem que ter uma carga aproximadamente ou igual à carga do lado esquerdo desse transformador. Então, a gente vai detalhar isso mais na frente e vamos perceber que aqui vai ter um equilíbrio bem próximo,
tá bom? No primeiro transformador a gente viu que não teve um equilíbrio muito próximo, porém foi o máximo que a gente conseguiu fazer naquele dimensionamento. Então, nós temos aqui, ó, todos esses lotes da quadra 25, todos os lotes da quadra 26, as kitnets e a iluminação pública. Então, eu mudei a cor aqui, ó, justamente para destacar, para a gente ver que essa rede de baixa tensão aqui é diferente da outra rede em vermelho, ou seja, aqui é a rede do transformador número 2. Então, ela está aqui em toda a quadra 26, tá? Fazendo aí todo esse trajeto. Então, ela termina aqui no poste número 37. Começa no poste 17 e termina no poste número 37. Vamos voltar lá para os slides. Uma coisa que precisa ser comentada também, pessoal, é o chamado fator de crescimento, tá? Ou seja, a gente precisa dimensionar essas redes já prevendo um aumento futuro de carga. Mas a própria norma, ela traz algumas informações onde não há necessidade de se considerar esse fator de crescimento, tá? Então, esse item, fator de crescimento, qual que é a referência? No item 6.6.1.4 e também na tabela de número 5 da norma Enel 0285, certo? Eu fui lá na norma, no item 6.6.1.4 e copiei, por isso que está entre aspas aqui, ó. Depois vocês deem uma olhada e façam a conferência desse texto. Mas foi uma cópia aí exata, ok? Então diz o seguinte, o fator de crescimento não deve ser, olha só, não deve ser incidido sobre a demanda de iluminação pública. Então, com relação à iluminação pública, não se aplica o fator de crescimento. Que mais? Quando se tratar de dimensionamento de transformadores em loteamentos ou desmembramentos sem unidades consumidoras edificadas, ou seja, lotes vazios, que no caso é o que predomina no nosso projeto, ou se a quantidade de edificações não ultrapassarem 50% dos lotes previstos, não se deve utilizar o fator de crescimento. Então, resumindo isso daqui, lá no nosso projeto a gente percebe que mais de 50% das edificações, ou seja, são lotes vazios, não estão edificados. O que a gente está considerando ali como edificados? Só o supermercado, as kitnets e a indústria têxtil. Então, a maioria, ou seja, mais de 50%, são edificações aí não edificadas, são lotes vazios. Então, nesse caso, a norma diz o seguinte, não deve aplicar o fator de crescimento. Mas o que seria esse fator de crescimento? Existe uma tabela, tabela número 5, que ela diz o seguinte, ó, número de anos, 5 anos. Então, a gente tem aqui, ó, porcentagem, a taxa de crescimento. Então, vamos supor que em 5 anos essa rede vai crescer em 5%. Então, a gente precisa multiplicar a carga, exceto a iluminação pública, por essa constante aqui, ó, 1,276. Então, voltando aqui, ó, o que acontece no nosso transformador número 2? A gente tem, por exemplo, ó, 26,1 kVA da kitnet, 43,692 kVA dos lotes. Iluminação pública não entra. Então, a gente deveria somar esses dois termos aqui e multiplicar por 1,276, tá? Porém, no nosso projeto, a gente não vai fazer isso justamente porque a maioria dos lotes, mais de 50% dos lotes, não estão edificados, não tem construção nesses lotes, são lotes vazios, ok? Bom, então, dimensionamos o transformador número 2. Então, o próximo passo aqui é calcular os condutores da rede de baixa tensão pertencente ao transformador número 2. Então, para começar esse cálculo, a gente precisa calcular a corrente, tá? A equação a gente já
conhece, que vem a ser a corrente igual a potência do transformador dividido por raiz de 3, porque é um sistema trifásico, vezes a tensão entre fases. Ok. O transformador 112,5 kVA, ou seja, 112.500 VA, dividido por raiz de 3, vezes a tensão entre fases, no caso aqui 380. Fazendo os cálculos, achamos aí a corrente de 170,93 amperes. É o mesmo cálculo que a gente fez aí para o transformador número 1. Então vamos aqui na tabela número 1, ok? Aqui a norma já muda, tá bom? A norma já é a 0282 da N. Então aqui o condutor de 95 para as 3 fases, o neutro é de 50 mm², e esses condutores vão conduzir 238 amperes, que atende aqui o nosso cálculo. Então, a rede do transformador número 2 também terá cabos aí de 95 mm para as fases e 50 mm² para o condutor neutro, certo? Bom, agora eu quero explicar para vocês, detalhar a carga que vai ficar do lado direito do transformador número 2 e a carga que vai ficar para o lado esquerdo do transformador número 2. E esse cálculo aqui é que vai justificar o posicionamento do transformador número 2 no poste número 20, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Do lado direito, vamos trabalhar aqui primeiro com o lado direito. Nós vamos ter 8 lotes vazios. Vamos lá no projeto? Vamos identificar isso lá. 8 lotes vazios. Veja bem o que eu estou considerando aqui, pessoal. O transformador ele está aqui no poste número 20. Então, eu vou até achurar aqui, ó. Eu vou até achurar aqui para ficar bem explicado isso daqui. Então, ó, será esse lote, esse. Então, a gente já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, esses 8 lotes, mais as kitnets e a iluminação pública a partir desse poste número 20, considerando o lado direito da rede, ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 luminárias. Então, vamos voltar lá para os cálculos. Então, de fato, é o que a gente mostrou lá no desenho, no projeto. 8 lotes, depois 4 luminárias e as kitnets. Então, quando a gente faz a multiplicação aqui de 8 lotes pela carga de cada lote, depois 4 luminárias pela carga de cada luminária e a demanda das kitnets, a gente somando, a gente acha aí 34,414 kVA. Então, essa é a carga que vai ficar para o lado direito do transformador número 2. Agora, para o lado esquerdo, nós vamos ter 36 lotes e 17 luminárias. Vamos ver isso lá no projeto? Então, são todos esses outros lotes aqui, ó, que estão com fundo branco. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 lotes. E mais a iluminação pública. Esse poste aqui já está do lado direito da rede, do transformador. E aqui, então, para o lado esquerdo, ó, vamos contar esses postes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? Então, é exatamente isso que a gente tem lá nos nossos slides, ok? Exatamente isso daí, ó. 36 lotes. Vou pegar aqui o marca-texto para melhorar isso daí. Então, 36 lotes e 17 luminárias. Fazendo a multiplicação aqui, depois somando, a gente tem, então, para o lado esquerdo do transformador, uma carga de 37,319 kVA. Então, a gente percebe que ficou bem próximo.
Para ficar idêntico, para ficar igual é muito difícil, mas aqui já tem um equilíbrio bem legal, tá bom? Bom, chegamos ao fim dessa videoaula, agradeço muito pela atenção e até a próxima.